Olá a todos, eu sou a Uziele Maiane e juntamente com os discentes Gabriel Henrique, Maria Isabelle, Núbia Luane, Rian Roque e Thaís Kalink, do primeiro ano do curso de Agronomia da UEMS de Mundo Novo, iremos apresentar um trabalho sobre a membrana plasmática sob a docência do professor Tiago Zós. Esse trabalho pertence à disciplina de Biologia Celular. Oi, eu sou a Maria e eu vou falar um pouco sobre o mosaico fluido e a composição química. A membrana plasmática possui essa denominação porque assemelha-se a um mosaico formado por proteínas inseridas em um fluido de lipídios. Ela possui duas camadas formadas de fosfolipídios, que são moléculas anfipáticas, ou seja, possui uma parte hidrofólica, que absorve água e outros líquidos, que é denominada de cabeça, e que é ligada a duas caudas, que são hidrofóbicas, não retém água. Assim, as cabeças das moléculas lipídicas ficam em contato com a água presente no exterior e no interior da célula, e as caudas ficam em contato umas com as outras. Olá, eu sou o Rian Pimenta e eu falarei sobre as especializações da membrana plasmática. O desmossomo é um tipo de especialização da membrana plasmática, e a sua função é manter as células unidas umas às outras. O termo desmossomo deriva do grego desmos, ligação, e sômatos, corpo. As células do tecido epitelial unem-se através das especializações da membrana, chamadas de junções celulares. Plasmídios. Os plasmídios são moléculas de DNA extracromossomal capazes de se reproduzirem independentemente do DNA cromossômico. Carregam consigo informações genéticas e até mesmo genes responsáveis por inúmeros casos de restrição a drogas e bactérias. Olá, eu sou a Núbia e vou falar sobre as funções da membrana plasmática. A primeira função é a permeabilidade osmótica. A membrana plasmática tem a capacidade de controlar a entrada e a saída de água das células. Esse controle é muito importante, pois se entrar água demais, a célula pode explodir, mas se ela perder muita água, ela pode murchar e morrer. A membrana deixa a água entrar e sair livremente por pressão osmótica, que tende a equilibrar com o meio externo. Em alguns casos, como seres que vivem no mar, proteínas da membrana específicas puxam água para dentro e para fora das células. A próxima função é a permeabilidade seletiva. A membrana plasmática permite o controle da entrada e saída de outras substâncias além da água. Algumas células têm que trocar substâncias de modo rápido, tanto para liberar hormônios e transmissores para outras células, mas também bombas de íons, que são proteínas transmembrana. As bombas de íons garantem que as células especializadas, como os neurônios e células musculares, funcionam com precisão. A próxima função é a proteção das estruturas celulares. Todas as estruturas de demais organelas celulares estão contidas internamente à membrana. Nada chega a elas que não tenha passado pela membrana. Destacamos que o núcleo celular, que contém o DNA da célula, possui sua própria membrana chamada carioteca. A próxima função é a delimitação do conteúdo intracelular e extracelular. A capacidade da membrana plasmática de delimitar o que fica dentro da célula e o que está fora garante a integridade da célula. Com isso, garante o metabolismo, o equilíbrio químico e a sobrevivência da célula. O metabolismo na célula tem uma natureza muito diferente do que está acontecendo fora da célula. Isso vale para os organismos unicelulares, mas também para as células corporais. Por exemplo, as células do tecido ósseo estão vivas, funcionando, enquanto fora delas a matriz extracelular é dura e rígida. A próxima função é o reconhecimento de substâncias específicas. A membrana plasmática consegue reconhecer substâncias específicas devido à presença de receptores específicos na membrana. Algumas substâncias, como hormônios ou neurotransmissores, têm afinidade com proteínas de membrana. Ao reconhecer essas substâncias, começam cascatas de reações no interior das células, importante para o metabolismo e a fisiologia do corpo. Muitos medicamentos têm seu princípio ativo baseado nessas reações e ações das proteínas presentes na membrana. A última função é a resposta imunológica. A resposta imunológica do corpo tem defesa contra parasitas e células estranhas e começa com o reconhecimento das proteínas de membrana plasmática nas células. Todas as células têm alguma espécie de defesa na membrana para evitar a entrada de vírus ou ataque de bactérias. Oi, meu nome é Thaís e eu vou falar sobre o glicocálice. O que é o glicocálice? É um envoltório na parte externa da membrana plasmática e a sua composição é dada por um conjunto de cadeias de carboidratos que estão associados a proteínas, recebendo o nome de glicoproteínas, ou a lipídios, recebendo o nome de glicolipídios.
Ele apresenta várias funções. Entre essas funções está a proteção mecânica e contra agressões de natureza químicas e físicas, o reconhecimento e adesão celular, movimento, além de ser uma barreira de difusão e inibição por contato. Olá, eu sou o Gabriel Mendes e eu vou falar sobre o transporte ativo. O transporte ativo é um tipo de transporte de moléculas pela membrana plasmática em que há gasto de energia pela célula. No caso do transporte ativo, o movimento das células ocorre contra seus gradientes de concentração. Isso significa que os solutos podem passar pela membrana plasmática da região em que estão em menor concentração para a região onde se encontram mais concentrados. O transporte ativo pode ser definido como um tipo de transporte que usa energia para garantir a movimentação de solutos contra os seus gradientes de concentração, ou seja, da região de menor concentração para a de maior concentração de soluto. Assim como o transporte passivo, denominado difusão facilitada, o transporte ativo necessita da ajuda de proteínas de transporte. Contudo, neste caso, como a movimentação dos solutos ocorre contra o gradiente de concentração, a célula deve gastar energia para que o processo ocorra. As proteínas de transporte que atuam no transporte ativo são proteínas carregadoras, não sendo observada a presença de proteínas canal, como no transporte passivo. Um exemplo é a bomba de sódio e potássio. A bomba de sódio e potássio é um caso específico de transporte ativo, no qual ocorre bombeamento de íons contra gradientes de concentração. A concentração de íons sódio é maior fora da célula do que no seu interior. Já a concentração do íon potássio é maior dentro da célula do que fora dela. O sódio presente no citoplasma liga-se à bomba de sódio e potássio. O ATP transfere um grupo de fosfato para a proteína, processo conhecido como fosforilação. A fosforilação faz com que a proteína mude sua forma. Essa mudança de forma diminui a afinidade de proteína pelo sódio, o qual é liberado para o meio externo. O novo formato adquirido pela proteína apresenta grande afinidade com o potássio, o qual se liga à proteína e promove a liberação do grupo fosfato. Ao perder o fosfato, a proteína restaura o seu formato original, o qual apresenta uma afinidade menor pelo potássio. O potássio é liberado e o ciclo recomeça. Durante o bombeamento de íons, a bomba de sódio e potássio transfere 3 íons sódio para fora da célula a cada 2 íons potássios bombeados para o seu interior. Olá a todos, sou a Alziele Maiani e vou falar sobre o transporte passivo pela membrana plasmática. O transporte passivo é a passagem de uma substância através da membrana plasmática e é um tipo de transporte em que não ocorre o gasto de energia. E por que nesse processo não há gasto de energia? As substâncias vão se deslocando naturalmente do meio mais concentrado para o menos concentrado, ou seja, elas irão se deslocar a favor de um gradiente de concentração. E esse transporte ele vai ocorrer até que as concentrações se igualem, tanto dentro quanto fora da célula. O transporte passivo é dividido em 3 tipos: difusão simples, difusão facilitada e a osmose. Na difusão simples, as moléculas são transportadas do maior gradiente de concentração para o de menor concentração. Podemos observar nessa imagem abaixo uma ilustração de como ocorre esse tipo de transporte. As bolinhas verdes são as moléculas, que estão em maior concentração na parte externa à membrana, e a seta indica o movimento dessas moléculas através da membrana de maneira simples, sem gasto de energia. Já a difusão facilitada é o transporte em que uma proteína da membrana auxilia no deslocamento da molécula, ou seja, é necessário que as proteínas que permeiam a bicamada fosfolipídica facilitem a entrada de moléculas na célula, daí o nome difusão facilitada. Essa difusão é utilizada para transportar substâncias que, apesar de seguirem seu gradiente de concentração, são naturalmente impermeáveis à membrana. Podemos ver na ilustração abaixo que as moléculas, representadas pela cor azul e rosa, precisam passar pelas proteínas que estão na membrana, representadas pela cor azul. Dando continuidade, o outro tipo de transporte passivo existente é a osmose, que é a passagem do solvente do meio menos concentrado, que é o meio hipotônico, para o mais concentrado, que é o meio hipertônico. Na ilustração à esquerda, podemos observar o processo da osmose, em que a água, que é o solvente, tende a atravessar a membrana, e o objetivo dessa passagem é equilibrar a concentração da solução. Dessa forma, o solvente passa da região menos concentrada para a mais concentrada. Assim, a osmose ocorre sempre que existe diferença de concentração entre meio externo e interno da célula. Dando sequência, eu vou falar sobre os transportes por vesículas.
É um tipo de transporte de grandes moléculas e ele gasta energia. Ele é subdividido em endocitose, que é o englobamento de moléculas que estão entrando, e esse é subdividido em pinocitose, que é o englobamento de partículas líquidas através de uma invaginação da membrana, fagocitose, que ocorre o englobamento de partículas sólidas por meio de pseudópodes, e a endocitose mediada, que é semelhante com a fagocitose, só que ele conta com auxílio de proteínas receptoras na parte da membrana, e isso acontece apenas com substâncias que possuem especificidades. E o outro tipo de transporte por vesículas é a exocitose, que seria a eliminação de substâncias não mais úteis ao organismo. As vesículas de transporte se fundem com a membrana plasmática e libertam o conteúdo a ser secretado. A exocitose ela é subdividida em plasmocitose, que é a eliminação dos resíduos da digestão intracelular. E assim concluímos o nosso trabalho referente à membrana plasmática. Obrigada a todos.